Essa é mais uma aula aí do nosso curso. E hoje eu vou vou abordar dois temas e algumas outras coisas que eu fiquei de passar para vocês. Eu coloquei aqui e também eu botei mais algumas coisas no GitHub hoje, ainda há pouco. E no final eu vou falando para vocês darem uma olhada. Porque teve algumas pessoas que mandaram e-mail pedindo como eu faço isso, como eu faço determinada coisa. Então, algumas coisas não vale a pena abordar aqui direto, então teve uma, inclusive, que eu fiz um pequeno vídeo que vai mostrando passo a passo de como fazer, e aí vocês dão uma olhada lá. Mas no final da aula tem todos os detalhes. Então, só o outline hoje é o seguinte, o principal é isso, Phonos em grafeno, né? Deu toda a parte teórica, aqui eu vou mostrar os inputs, como rodar, o que quais são os grandes problemas, onde está maior parte de custo computacional, todos os detalhes aqui de como fazer fórmulas em grafeno. E aí eu incluí um exemplo do spin órbita, alguém pediu na semana passada, na aula passada, um exemplo sobre spin órbita. Então, no chat mesmo, alguém sugeriu o MOS2. É um bom candidato, 3 átomos por célula unitária, é um material 2D, eu escolhi a forma 2D, e tem umas coisas interessantes que acontecem. Eu não entro muito em detalhes da teoria do spin orbiter, eu vou fazer alguns comentários, é mais da parte prática de como fazer o cálculo e qual o resultado que ele dá. Eu comparo os dois com e sem spin orbiter. E aí eu decidi colocar umas coisas aqui, umas ferramentas de análise, e, e aí eu estava fazendo os gráficos da banda projetada em orbitais do grafeno, com os scripts que eu mesmo gerei, né? E eles são bem feios, assim, né? Eu tava com um pouco de vergonha de compartilhar. E aí eu comecei a olhar outras coisas, e esse PyProcar eu já tinha familiaridade com ele, mas só para o VASP. E aparentemente, literalmente nos últimos dias, eles fizeram uma extensão para o Ponto Expresso, para o Elk e para o Abinit. E é muito interessante, a ferramenta é muito interessante. Eu fui usar e tem alguns bugs ainda. Então, eu usei ele para gerar as bandas do MOS2, e eu faço um comentário lá no bug, que tem um bug para quando você faz com spin órbita. E a banda projetada para o Conto Expresso também não está funcionando. Então, depois eu vou dar uma olhada e vou tentar ver se consigo entender o que está acontecendo para fazer para o grafeno. E a última coisa é que eu lembro que uma das aulas de pseudopotencial, alguém perguntou, onde eu consigo os pseudopotenciais? E eu falei que, em geral, eu sempre gero meus próprios pseudopotenciais, né? Baixo a PS Library e compilo usando o LD1X aí que vem com o pacote do Quanto Express. Então, eu vou mostrar como é que a gente faz isso. É bem simples, tem que editar uns arquivos e aí você fica com todos os pseudopotenciais que você queira. Tem umas coisas estranhas que eu também não entendo, mas eu vou comentar quando chegar mais para frente. Tá? Então, eu vou começar com um fonoaudiografeno. E, basicamente, são alguns passos que a gente faz. O primeiro passo que eu fiz, que eu incluí o input, mas não coloquei no script, eu fiz um VC Relax, um cálculo de relaxação da célula, com parâmetros muito refinados, convergência de força 10 a menos 8, convergência da energia 10 a menos 14, menos 12, se eu não me engano, para poder obter uma célula com um parâmetro de rede mínimo, vamos colocar assim, né? Tá? Mas aí esse passo eu pulei, porque quando você faz o VC Relax, aí você tem que pegar a última coordenada, a coordenada não muda nesse caso do grafeno, mas você tem que pegar o último parâmetro de rede e recolocar no SCF. E aí, para evitar esse passo para vocês, eu deixei o input lá, mas o SCF que vocês estão gerando, que vocês vão usar, já está com o último passo do VC Relax, mas o input está lá para vocês olharem. E aí, depois você faz um cálculo SCF, que é simples, muito parecido com o que a gente já fez, não vou comentar muito. O cálculo de fonos, usando o pH.x, esse é o ponto crucial da parte de fonos. E aí depois você usa uns outros programas para poder obter as constantes de força, para obter a estrutura de bandas de fonos e a densidade de estado. Tá? E aí no nosso script está lá, né?
cálculo autoconsistente, cálculo de Phonon, constante de força, estrutura de banda, o plot da estrutura de banda, que é um arquivo bem simplesinho, e o cálculo da densidade de estado, densidade de Phonon, tá? Então, esse é o script que eu mandei para vocês. Eu falei, eu não coloquei o VC Relax lá, eu fiz separado, mas o input está lá. Eu vou comentar umas coisas do VC Relax aqui, só para aqui eu botei o input dele, tá vendo? As forças são 10 a menos 8, tem que ser bem, o critério tem que ser bem exagerado, assim, porque se você, qualquer parâmetro fora da convergência pode gerar fondos imaginários. E no nosso caso, vocês vão ver mais para frente que acontece isso, tá? E a energia de corte das funções de onda de densidade é extremamente alta, 120 Rydberg para as funções de onda. Isso é absolutamente necessário, tá? E a convergência também da energia total 10 a menos 12. E o que você tem agora, o que eu pedi, o que eu quero o mínimo quando a pressão for zero, o meu target de pressão é zero, e a convergência também eu pedi 0,01, tá? E aí lembra que, como tem o material 2D, ele vai mudar os parâmetros A1 e A2, e o A3 vai ficar fixo. Ele chega a mudar um pouquinho, bem pouquinho, mas ele, em princípio, teria que estar fixo, tá? O resto é basicamente igual o VC-Relax que vocês fizeram para o silício. Acho que eu botei até um pro grafeno também, não tenho certeza. Tá? E eu só vou fazer uns comentários aqui do output. No output ele tem esse total stress, que você vê que está bem baixo lá, para todas as direções. A pressão é zero, ali no canto, dentro do bloco vermelho, no canto direito superior. E está dentro da convergência ali que eu pedi para o A1 e A2. Ele fez 4 passos para poder obter essa estrutura. E aí aqui é interessante porque ele dá um bloco aqui com as coordenadas que não mudaram nada, porque, como eu falei, como o grafeno está em posições de alta simetria, acaba que a força que um sente do outro se cancela. Então, se você olhar, o bloco de forças é zero. Então, não muda a coordenada. A única coisa que muda é o A1 e A2, né? E aí, para você utilizar o novo parâmetro de rede, esse aqui é o antigo, que foi o inicial que eu coloquei, esse daqui é o que o A1 que ele obteve. Então, eu tenho que fazer o produto dessas duas quantidades, que vai ser o meu novo parâmetro de rede. Se você pegar, multiplicar esses dois e usar a convergência de Bohr para Angstrom, você vai obter exatamente o parâmetro de rede que está no cálculo autoconsistente, no SF. Tá? Fica só um comentário. E aí, agora, olhando, alguém tinha feito uma pergunta sobre o último passo do VC Relax. Ele realmente fez 4 passos e depois ele faz um último com a última estrutura que ele obteve, tá? Então, aí, só para fazer esse comentário do parâmetro de rede, o cálculo autoconsistente, o que eu falei, eu peguei aquele parâmetro de rede e joguei aqui com todas as casas que eu pude, e o resto é basicamente tudo igual, só a convergência também bem alta, 10 a menos 12, tá? Então, essa parte do cálculo autoconsistente não custa nada computacionalmente. Você submete, simplesmente você não consegue nem acompanhar. Quando você olha, já terminou, 1, 2 segundos, né? O próximo passo é que é o passo mais complicado, tá? E aí, o cálculo de fônus em si, usando teoria de perturbação, porque o quanto expresso você usa a teoria de perturbação para calcular. O VASP ele faz de outra maneira. Você tem que criar o seu modo, o seu deslocamento e fazer o cálculo numa supercélula. E aí isso tem um problema. E alguém perguntou também sobre a convergência. Dependendo do modo que você tem, esse modo pode ser, como é que eu vou dizer, precisar de uma supercélula maior ou menor. Então, isso é um problema. Para a gente, isso se retrata na teoria de perturbação, isso vai se retratar na distribuição de pontos Q que você vai calcular. Isso também vai estar presente. Se você tiver é como se fosse para a estrutura eletrônica a gente tem um mesh de pontos K. Para a estrutura de fônus tem um mesh de pontos Q. Se você usar um mesh de pontos Q muito pequeno, fônus de longo comprimento de onda, você não vai descrever bem. Quando você vai para o VASP, que é da supercélula,
você usar supercélulas pequenas, vai ter o mesmo problema. Tá? Acho que tem algum comentário. O som está direitinho. Se tiver algum problema, vocês me avisam que eu tiro a imagem. Tá? Então, o cálculo de phonons é feito com esse programa, o ph.x. Mais uma vez, na página do Expresso tem vasta documentação dele. Eu só coloquei aqui um exemplo. Eu não vou falar de todas as opções, só as que eu usei para o cálculo. O input é razoavelmente simples, tá? E aí você tem coisas óbvias, como o prefixo, o nome do sistema que você vai colocar, e aí essa flag aqui é importante, que é o threshold da convergência. Também, dessa vez, muito baixo, 10 a menos 20, tá? Porque, mais uma vez, se você tiver problemas de convergência, isso vai se manifestar nas bandas de fono. E aí tem essa flag aqui, que você diz para ele o seguinte, que você vai calcular os fonos num dado grid. Se você não colocar isso, ele vai esperar que você coloque todos os pontos Q explicitamente. A gente porque tem uma coisa que é interessante, eu não abordei isso nesse exemplo, mas para o pessoal que tem mais experiência, é o seguinte, o ph.x ele não é paralelizado em pontos Q. Ou seja, se você tem 10 pontos Q, ele vai fazer o primeiro, o segundo, o terceiro. Só que esses pontos Q são independentes. Então, o que você pode fazer? Você pode dar explicitamente o ponto Q, fazer um input para cada ponto Q. Você tem 10 pontos Q, você vai fazer 10 inputs. Em cada input você vai botar o ponto Q1, ponto Q2, ponto Q3 e roda eles separadamente. Tá? Assumindo que você tem a máquina disponível, né? Roda eles separadamente. Depois você junta todos eles em um folder só, em um diretório só, e você concatena eles. Isso é uma maneira. Tem se eu não me engano, no fórum de discussão do Conto Expresso, eles falam disso. Isso é bem conveniente. Se você tem máquina sobrando, você faz eles em paralelo, mas manualmente, tá? Eu não abordei isso nesse exemplo. Eu fiz do modo tradicional. E aí aqui você coloca o grid de pontos Q. No caso, eu escolhi um 6 por 6 por 1. Ou seja, em princípio, se eu não tiver simetria nenhuma, eu tenho 36 modos para calcular. A gente vai ver que não é o caso, né? São bem menos modos devido à simetria. E aí depois, no de baixo, você tem a massa da espécie 1, que só tem uma. E no final, um arquivo de nome lá, que vai ser onde ele vai imprimir as matrizes dinâmicas, que vão ser usadas para o próximo passo, tá? Aí agora eu vou percorrer o output do ph.x, que tem várias coisas interessantes ali para a gente analisar. Tá? Então, a primeira coisa, no início, eu não coloquei aqui, eu cortei o início, ele tem algumas informações muito parecidas com o pw.x, mas a parte interessante começa aqui. Como eu disse, eu pedi um grid de 6 por 6 por 1. Em princípio, 36 pontos Q. Só que pela simetria, ele só precisa calcular em 7 pontos Q. O gama e mais 6. Isso consideravelmente reduz o custo computacional. Então, simetria sempre facilitando a vida, né, nesse caso. Né? Então, aí, como eu disse, ele vai fazer o cálculo serial de cada ponto Q. Ele começa no Q igual a 0 ali, tá vendo que é o gama, e aí que ele dá umas informações muito parecidas com o PW, né? Parâmetro de rede, volume da célula, os cutoffs lá, tudo. Depois embaixo a mesma coisa, a célula unitária, né? Eu devo ter cortado de um exemplo errado, porque ali deveria estar 1.0, no de vocês com certeza vai estar 1.0, tá? E aí aqui ele começa, calculando a matriz dinâmica para o gama, tá? E aí tem essas informações que eu não vou comentar, e aqui tem uma coisa interessante. Primeiro ele dá o modo de simetria pontual no ponto gama. E depois disso, ele dá todas as representações desse grupo pontual. Então, ele vai ter 4 representações para calcular. Se vocês olharem, eu não coloquei aqui, quando vocês rodarem, e aí isso é uma coisa, quando vocês forem rodar, procura rodar de um dia para o outro, porque demora. Então, assim, bota o computador lá rodando, vai dormir, no dia seguinte deve estar lá. Então, ele tem 4 modos, mas dependendo do ponto, esse aqui é o gama, um ponto muito especial, com bastante simetria. Para outros pontos, ele vai ter mais modos. Então, quanto maior o número de representações
desculpa, representações, mais tempo vai demorar naquele ponto Q. E aí, como o grafeno aqui, eu decidi colocar uma representação visual desses modos. Eu acredito que tem algum... Se você olhar a representação 1, ela está escrita como B, underline lá, 1G, né? Mas, na verdade, isso para o grafeno seria B2G. Eu não sei se o Pedro já reparou, se já viu alguma coisa disso, mas eu acho que deve ter um erro de digitação, alguma coisa de equivalência que eu não entendi muito bem. Mas eu vou, de qualquer maneira, vamos mostrar. Aí eu tenho B2G, E2G, A2U e E1U. Então, esses modos, se você pegar o grafeno, alguns são oscilações em fase e outras oscilações fora de fase. Você olhar, não sei se vocês conseguem ver, eu não dei um highlight. Você vê se é 2G, a subrede que está representada aí pela bolinha cheia, ela está se deslocando nessa direção e a subrede com a bolinha vazia na outra. Isso tudo no plano. Quando você vai para o B2G, é a mesma coisa, mas agora é perpendicular ao plano do grafeno. Os outros modos são o A2U, onde ambos se deslocam em fase, tanto as bolinhas, a subrede A quanto a subrede B, e a mesma coisa o E1U. Só que a diferença é que um é perpendicular ao plano e o outro esse movimento é paralelo ao plano. Se você olhar, tem vários artigos que discutem isso em bastante detalhe, os modos de simetria, usando teoria de grupos para o grafeno. Eu não botei nenhuma referência aqui, tem inclusive alguns livros também muito importantes nesse tópico. Isso aqui foi só uma reprodução. Inclusive, você consegue, no XCrisDen, você consegue visualizar esses modos. Você consegue, de alguma maneira... você gera um arquivo onde ele mostra a vibração desses modos. Né? Eu nunca fiz isso, mas eu já vi várias conferências onde o pessoal mostra isso. É bem interessante. Tá? Então, mas fico sabendo que dá para fazer uma espécie de um filme da vibração desses modos. E aí, voltando lá ao output, o que eu tenho aqui é algo desse tipo aqui. No ponto Q, ele vai me dar as frequências, né? Para os modos. Ali, tem 3 modos ali. O modo óptico e o modo acústico. E embaixo ele também dá algumas informações... Ele dá algumas informações sobre o grupo de simetria e a frequência também desses modos. É um U, A2U, tá? E aí, o que acontece? Ele vai fazer isso para cada ponto Q e ele vai gerar a matriz dinâmica. Eu vou só dar uma relembrada aqui bem rapidinho, o Pedro já falou sobre isso, do que é, o que a gente tem a equação secular aqui, onde esse D de Q aqui é a matriz dinâmica, tá? E aí a matriz dinâmica pode ser escrita dessa maneira que está embaixo, e onde as constantes de força são dada por essa segunda derivada da energia total, tá? E aí o próximo passo agora é esse. Eu faço esse cálculo dos fônons e agora utilizo esse resultado inicial dos fônons para poder obter as constantes de força. Porque, na verdade, em princípio, você poderia simplesmente calcular... a gente usou um grid 6 por 6 por 1. Quando eu vou fazer densidade de estados, eu vou usar um grid 50 por 50 por 1. Tá? Mas aí eu já não vou fazer do ponto de vista, vamos dizer assim, usando o pH.x, do ponto de vista, vamos dizer, ab initio. Porque eu teria 50 por 50 usando a simetria, isso reduz, mas mesmo assim seriam muitos modos para calcular. Mas em princípio eu poderia fazer isso. Eu calculo quantos modos for e tiro a densidade de estados desse modo. Mas o que eu quero fazer? Uma coisa mais eficiente computacionalmente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a matriz dinâmica em poucos pontos Q, vou tirar as constantes de força, e aí agora o que eu vou falar é o próximo passo, vou fazer uma transformada de Fourier do espaço Q para o espaço real, e aí agora eu tenho meu Hamiltoniano no espaço real, Hamiltoniano de fônons no espaço real. E agora eu vou fazer uma transformada novamente para o espaço Q, só que agora, em vez de ser em 6 por 6 por 1, num grid 6 por 6 por 1, vai ser num grid que me interessa, né? 100 por 100. E aí, quando vocês rodarem,
lá, se eu não me engano, eu botei para densidade de estados 50 por 50. Coloca 100 por 100. No custo computacional é nada, né? Você roda na tela e em 2, 3 segundos tá lá. Então, assim, essa a ideia por trás é isso: é fazer um cálculo pesado em poucos pontos queijos, para depois extrair informações num valor de Q arbitrário, né? Eu posso usar um valor bem grande, e inclusive ao longo das linhas de alta simetria da zona de Brillouin do teu sistema, tá? Então, aí agora que eu falei, o próximo passo agora eu obtive as constantes de força, então no espaço Q, com esse cálculo pesado. Agora eu vou fazer uma transformada de Fourier, que é feita por esse programa que é até bem intuitivo, Q to R, né? Q to R, Q to R, de Q para R, do espaço Q para o espaço real, tá? E aí ele vai fazer a transformação de Fourier, e aí aqui tem uns detalhes, até depois, se o Pedro quiser depois comentar isso, porque a única coisa que eu vou comentar aqui do Q2R é essa parte que esse flag ZASR, né? O resto são arquivos dinâmicos, você tem que dizer onde estão as matrizes de dinâmica e para onde você vai escrever as constantes de força, tá? E aí o que tem de importante é esse esqueci o nome da sigla. Você tem que fazer uma correção. Como é que é? Tem que fazer uma correção. Daqui a pouco eu lembro o nome. Essa aqui, o que a gente vai usar é a simple. Você pode botar nenhuma. Você pode ter essa simple, tem umas outras crystal. É uma correção para poder evitar que você tenha. Porque a gente sabe. Acoustic Sum Rule. Qual, Pedro? Acoustic Sum Rule. Isso, Acoustic Sum Rule. Soma. Regra de soma acústica, tá? Que você sabe que para esses materiais, no ponto gama, a frequência tem que ser zero. E aí, se você não fizer nenhuma, e aí eu não fiz, no exemplo você pode fazer isso. Tira esse símbolo e coloca no. Você vai ver que em gama você vai ter frequências não nulas. Elas vão ser diferentes de zero. Só que isso está errado. A razão por trás disso tem inúmeros fatores. Um deles pode ser o teu mesh de pontos keys é pequeno, as tuas convergências não são apropriadas, tem a ver também com o termo de correlação e troca que você calcula no espaço real, depois faz uma transformação de Fourier. Tem várias razões de por que ele não dá zero. Então, se você colocar no, você vai ver que em gama você vai ter valores diferentes de zero para o branch acústico, né? E aí, quando você coloca uma correção dessa, ele vai forçar que em gama seja igual a zero. E aí vocês vão ver que no nosso exemplo, ele força que gama é zero. Só que ele aplica essa correção não só para gama, ele aplica para gama e para todos os outros pontos que você está calculando a banda, está calculando dóis, o que seja. E aí isso vai implicar no aparecimento de algumas frequências negativas. Depois eu mostro mais para frente. Tá? Então esse é um ponto bem importante, esse Acoustic Sum Rule. Depois, se o Pedro quiser comentar mais para frente, a gente volta nisso. E aí eu rodo esse cálculo do Q2R.x. Leva 1 segundo. E aí ele vai botar nesse arquivo graphene.fc as constantes de força. E agora eu vou para o próximo código que a gente vai usar, que é a matriz dinâmica matdim.x. Ele vai ler as constantes de força e agora vai voltar para o espaço de Fourier em ponto Q. Só que agora ele vai voltar para um grid arbitrário. Você escolhe o que você vai colocar. Mais uma vez, aqui eu destaquei o Acoustic Sum Rule, Simple também, e ele vai escrever os arquivos de saída. Então, ali, o primeiro é o arquivo de onde ele lê as constantes de força, e o outro é para onde ele vai escrever. Aí embaixo disso, você tem lá no final você tem ali, botei 100 pontos keys, e tem uns valores, né? Esses pontos keys, eles são simplesmente o que se você lembra lá para a estrutura eletrônica, como é que eu fazia no quanto expresso? O cálculo de bandas. Eu colocava gama para M, M para K para gama. E aí ele gerava esses pontos keys ao longo das direções de alta simetria. Aqui é um pouquinho mais chato, porque você tem que colocar explicitamente. E o que é mais chato ainda é que esses pontos keys, eles não estão em termos
da estrutura cristalina, ele está em unidades do parâmetro de rede no espaço recíproco, né? Então, é meio chatinho, às vezes, para você fazer. Então, assim, na verdade, é o QX, QY, QZ e o peso dele, né? Como eles são todos equivalentes, então é simplesmente o inverso do número de pontos que você está calculando. E aí, quando você... Aí, esse caminho é de gama para M, de M para K, de K para gama, tá? É ao longo desse caminho que a gente vai calcular a nossa estrutura de Fondor, tá? Então, o que eu faço... como é que eu obtive esses pontos, né? Eu faço um truque, assim, faço como se fosse fazer um cálculo de banda, de estrutura eletrônica de banda, e aí, na saída do cálculo bands do PW.x, ele imprime exatamente esse caminho em termos em termos do parâmetro de rede do espaço recíproco. Aí eu vou, copio aquilo e jogo aqui dentro. Então, assim, um passo meio chato. Talvez tenha alguma ferramenta no pós-processing do Conta Expresso para fazer isso direto. Provavelmente tem, mas acabou que eu nunca me dei o trabalho de olhar em detalhes lá. Mas é uma saída assim, meio rápida, mas se alguém até já usou e souber, tem acho que tem um keypoints.x, eu não tenho certeza, mas para gerar esses pontos. E aí, quando você rodar o metadin.x, você vai obter um arquivo que eu não botei aqui. Tá, então você vai rodar esse, e aí depois você tem que rodar, acabou que eu vou passar para o próximo slide e não botei isso em detalhes. Você tem que rodar o plotbands.x com o arquivo que eu coloquei aí, que é graphene.plot, plotband. E aí, simplesmente, o que ele vai fazer é extrair a saída do matedin.x e colocar num arquivo basicamente igual ao que vocês fizeram para a estrutura de banda, né? Tem um arquivo que você plota no GnuPlot, que você plota no XMGrace, aí você vai obter uma coisa desse tipo aqui. Aí você tem 6 modos para o grafeno, e ali em gama você tem eles, o modo acústico está tridegenerado ali. E aí, se você olhar, eu não botei nenhum cálculo aqui de referência, mas a nossa banda está muito parecida, exceto na proximidade do ponto gama. Se você olhar ali, já tem alguma coisa um pouquinho estranha aqui. Quando você dá um zoom, aí você vê que nós estamos tendo pequenos valores de frequência imaginária que se traduz como... a gente coloca aqui como frequência negativa, né? Isso quer dizer que tem fonos com frequência imaginária. Então, isso quer dizer que o nosso cálculo não está descrevendo 100% como deveria. Agora, é o que eu disse, se eu for aumentar os parâmetros de convergência, para você ter uma ideia, as minhas contas eu fiz num cluster, eu usei 40 nós, uma máquina bem boa, e levou 15 minutos, tá entendendo? Se você for fazer no computador, no meu aqui eu fiz depois, levou um tempão, eu acabei interrompendo, eu só vi que daria para fazer e parei. Então, assim, teria que ter uma convergência muito mais fina para poder se livrar. Mas se você olhar, esses valores aí são da ordem de 5 centímetros a menos 1. Então, são valores bem pequenos, tá? Então, eu estou bem satisfeito com a banda que a gente obteve. E aí vocês tentem rodar e ver o que dá. Se estiver demorando muito, o que eu sugiro a vocês, afrouxe um pouco a convergência. Aí você sabe que esse parâmetro aqui vai aumentar, essa parte imaginária aí vai aumentar, mas aí, como a gente está usando isso para exemplo, né? Então, chega lá, diminui a energia de corte, ou diminui... O ponto que é difícil, se diminuir vai prejudicar bastante. Diminui a convergência da parte de estrutura eletrônica para convergir mais rápido. Então, assim, você tem liberdade de brincar um pouco com isso e para viabilizar o cálculo de cada um, tá? Então, aí, olhando em detalhes aqui, eu dei um highlight ali, você vê que a gente tem essa parte negativa aí, que não é grande, mas ela existe, né? Só na proximidade do ponto gama. Porque, como eu disse, quando a gente força, se você não forçar o Acoustic Sum Rule, esse gama vai estar um pouquinho acima, vai estar em 3 centímetros menos 3 ou 4 centímetros menos 1. Quando você força o Acoustic Sum Rule, você subtrai basicamente isso de todos e acaba que essa região
também é afetada e ela acaba passando a ter valores negativos. O próximo passo é calcular a densidade de estado. Você usa o próprio metodinho, só que agora você tem uma flag que você bota DOS equals true, o resto é tudo igual. E aí aqui você dá o grid de pontos Q, tá? Aqui eu estou calculando em 50 por 50 por 1, e 50 por 50 por 1, que já é bem razoável, tá? Pode fazer por 100 por 100, muda um pouquinho, mas nada significativo e não demora nada. Pode brincar aí e testar vários valores. E vocês vão ver que é bem rápido esse cálculo. E aí, depois, no final, o que a gente vai obter, eu botei as duas uma do lado da outra, a densidade de fônons, estrutura de banda, né? Aí eu não cheguei a fazer um highlight muito detalhado, disso, mas se você olhar ali no próximo de zero, abaixo de zero, você vai ter uma densidade de fônons negativa, mas isso é simplesmente porque a gente está tendo, na estrutura de bandas ali, você tem, estrutura de fônons, você tem valores negativos, acaba que ele se manifesta na DOS também. Aí você olha esses picos aí, estão associados a regiões flat da dispersão de fônons. Você olha aqui por volta de 500 centímetros a menos 1, um pouquinho abaixo tem uma região bem flat, e ela se manifesta como um grande pico na DOS. O mesmo acontece lá para o topo, lá acima de 1.500 centímetros a menos 1, também você tem uma região onde você tem uma concavidade, uma região onde começa a ficar bem flat, e tem um pico também bem grande. Então, a densidade de fônons aparentemente está correta. Como eu disse, você vê que ainda tem bastante oscilação ali em algumas regiões, principalmente onde tem muitos estados ali. Se você aumentar essa densidade de pontos Q, elas vão sumir, certamente. Mas como era para a gente só poder entender, eu não me preocupei muito com isso. Então, os scripts estão lá, eu coloquei ontem, um pouco tarde já, e aí eu sugiro vocês tentarem, e se tiver algum problema, se eu não me engano, eu fiz uma edição hoje cedo, porque eu percebi que tinha um nome que estava errado, que talvez pudesse dar um problema. Se alguém baixou bem cedo hoje de manhã, pode ser que tenha uma questão do input errado. Dá uma olhadinha lá, eu tive que editar um arquivo. Mas também, se não pode rodar, que você vai ver que deu um erro lá, é fácil de identificar, que ele vai reclamar que não acha um arquivo porque está com o nome errado. Nada demais. Então, é só tentar e qualquer coisa, mandar as dúvidas para cá, tá? Aí depois, mais para frente, na parte de dúvidas, vocês perguntem, e aí qualquer coisa, o Pedro pode também fazer algum comentário aí, como ele essa parte de fônons aí, ele eu fiz cálculos para fônons, mas não com a destreza dele, ele tem feito muita coisa com Raman, e aí precisa dessa parte bem detalhada. Vocês comentaram sobre um exemplo de Raman, a gente ainda não pensou, eu vou tentar dar uma olhada para ver se é factível colocar, de repente para o próprio grafeno, não sei o que o Pedro acha, para poder, nem que coloque só lá no GitHub, vocês baixem e tentem rodar, e mesmo que eu não faça nenhuma apresentação aqui, mas teria um exemplo lá para vocês rodarem, tá? E agora eu vou passar para a próxima parte. Eu tô bem no tempo aqui. Então, a próxima parte é o seguinte, é o MEOS2 com spin órbita, né? Então, basicamente, o que eu coloquei lá, esse MEOS2, eu acho que eu coloquei também ontem, não tenho certeza. Eu coloquei dois arquivos para o cálculo de estrutura de banda sem spin órbita, com spin órbita, aqui tá errado, né? Tá, com spin órbita e com spin órbita, né? O primeiro deveria ser without spin órbita e o segundo with spin órbita, tá? Então, eu coloquei dois lá, um sem e com spin órbita, e eu vou falar alguns detalhes aqui do cálculo. Basicamente, com spin órbita, a diferença são um conjunto de flags, o pseudopotencial, que tem que ser diferente, e o tempo computacional, que é bem maior do que o sem spin órbita, né? Então, eu escolhi, alguém sugeriu o MEOS2, e o MEOS2 é um bom exemplo. Para quem não está familiarizado com o MEOS2 é um material layered, né? Ele é feito em camadas, é tipo grafite, né?
uma camada de grafeno em cima da outra, em cima da outra, em cima da outra. Só que, diferentemente do grafite, cada camada dessa não é apenas uma camada atômica, é uma trilayer, que a gente chama. Você tem MO cercado de enxofre em cima e embaixo, né? E aí essas camadas vão se repetindo. Essa figurinha aí mostra para o bulk, né? O MoS2 bulk, que tem uma distância interplanar de 6,5 angstrom, e ele é um semicondutor de gap indireto. Só que quando você extrai uma camadinha dessa só, ele passa de semicondutor de gap indireto para um semicondutor de gap direto, tá? O gap dele, o gap GGA é 1,6, alguma coisa desse tipo. Aí você faz um híbrido, vai para 2. O experimental é por volta de 2, 1,9, 2, alguma coisa assim. E aí você tem 3 átomos na célula unitária para a monoleia. Imagina que eu tirei só essa camadinha de cima aí, ó, a primeira camada, e agora eu tenho essa monoleia. Ele foi um dos primeiros a ser esfoliados também, além do grafeno, um material muito utilizado. Ele tem agora tem uns artigos bem interessantes sobre valley splitting no MoS2, onde você coloca em contato com material ferromagnético para poder gerar um splitting dos vales K e menos K, e K e K'. Então ele é bem interessante, tem bastante pesquisa em torno dele. Então, assim, é um material interessante. A primeira coisa que eu vou fazer é o cálculo da estrutura de bandas sem spin-órbita, né? Tá? Então, sem spin-órbita, a gente já botei aqui o input só por colocar, não tem nada demais. Se vocês notarem, aí tem algumas coisas que eu quero comentar. O meu prefixo lá, né, tá MoS2-MoS2, né, uma coisa esquisita. Mas por quê? Porque esses cálculos, esses inputs que eu botei para vocês, foram inputs de um artigo de cálculos que eu usei recentemente. A gente até está com um artigo submetido. E aí eu li a base de dados lá daquele materiais 2D, dos dinamarqueses, baixei toda a base de dados e construí meus inputs a partir dela. E lá ele tem uma nomenclatura que é o seguinte: qual é o material que você está propondo e qual é o protótipo dele? Tá? Então o MS2 é um protótipo, porque lá no paper original deles, eles pegaram quase materiais 2D que já foram sintetizados. O grafeno, MoS2, e tem vários outros protótipos. Então o MS2 é um protótipo. Então aí é o seguinte, é o MoS2 no protótipo do MoS2. Então é uma rede hexagonal com 3 átomos célula unitária. Então, é por isso que está estranho assim, mas é que eu peguei dos meus próprios arquivos. Tá? Aí eu mudei a energia de corte, no paper a gente fez com energia de corte maior, mas só para poder agilizar a computação. Aí o meu parâmetro de rede eu botei 1, porque mais para baixo, se vocês olharem, eu coloco explicitamente a célula, né? Cell parameters, eu boto lá os parâmetros A1, A2 e A3. Tá? Também no A3, no paper, a distância em Z é maior que 15 angstrom. Eu diminuí para poder também agilizar. E uma coisa que também, o meu SMIR está bem baixo, porque para o paper a gente fez cálculos de quase 700 materiais 2D. Então, assim, eu não queria ter que me preocupar com estar acertando os mirem para todos eles. Então, eu botei os mirem embaixo, que funcionou para a grande maioria deles. Teve alguns que não convergiram com os mirem tão baixos. Aí esses eu fui olhando caso a caso. Aumentei os mirem, quando convergi eu fui diminuindo, fui convergindo para que todos tivessem o mesmo mirem. Isso é uma estratégia. Porque quando você vai fazer cálculo de 700 materiais, tem que criar vários scripts para poder checar se convergiu e não dá para olhar um a um. Né? Tem várias ferramentas agora para isso, a SE, a IDA. Então, assim, isso, se vocês puderem, quem estiver interessado, é bom ficar atento para isso, porque é muito conveniente essas ferramentas, tá? Aí, mais uma coisa que eu quero chamar a atenção, ali a massa eu coloquei em 0 também, porque, mais uma vez, como eu disse, eu gerei isso por um cálculo que eu não estava interessado em Phonon, em dinâmica molecular, nada disso. E aí, para evitar, durante a construção dos inputs, ter que botar mais uma lista de uma tabela com as massas, eu coloquei tudo 0, que não vai fazer diferença para mim. As coordenadas e o resto é tudo trivial, tá? E agora o input com spin-órbita tem algumas pequenas diferenças. A principal, se você olhar lá, essa flag já estava lá naquele anterior, só que estava falsa, né? Então eu botei a flag spin-orbit equals true,
e coloquei a não colinear em constru. Quando você coloca o ponto expresso, tem a possibilidade de você fazer um cálculo não colinear sem spin órbita. Eu nunca fiz. Eu não, agora, toda vez que você liga o spin órbita, ele automaticamente liga o não colinear. Mas eu explicitamente coloquei aí, né? E a magnetização é zero, porque o MeS2 não tem momento magnético nessa forma bulk, tá? O resto é tudo igual. E aqui a diferença é o pseudopotencial. E no final desse tópico, eu vou mostrar como é que a gente gera esses pseudopotenciais. Porque se você for na página do Expresso, e mesmo na página do grupo do Nicola Marzari, lá da SSSP Library, eles não têm pseudopotenciais. Na página do Conto Expresso tem alguns pseudopotenciais relativísticos. Eles não têm. Você pode entrar na página da PS Library e baixar a PS Library inteira já compilada. Mas, ultimamente, com as novas versões do Conto Expresso, às vezes ela dá problema. Se você olhar no output, ele reclama assim, algumas vezes dá problema e para o cálculo, outras vezes ele fala assim, some problem com o pseudopotencial. Consegui consertar on the fly, que ele coloca lá, e faz a conta. Mas o ideal é que você tenha esses pseudopotenciais livremente para você utilizar, compilar eles você mesmo, tá? Então, a diferença aqui é que agora eu tenho o pseudopotencial relativístico. No final, eu vou mostrar como é que a gente gera eles, tá? Para ficar... Vocês fiquem livres e usem o que quiser. Qual a versão que você quiser da PS Library. Aqui eu estou usando a 1.0, mas tem outras versões, tá? E aí, o resultado final disso é uma banda desse tipo aqui, ó. Eu tenho a banda da esquerda sem spin órbita, e aí eu tenho uma banda bidegenerada aí, o topo da banda de valência é uma banda bidegenerada, e o fundo da banda de condução também, e ela cruza depois aqui entre M e gama, tá? E aí quando eu ligo o spin órbita, o que acontece é que eu tenho o splitting de alguns níveis. Você vê que onde você tinha essas bandas degeneradas, elas splitam. E aí, aí só um detalhe, esses plots aqui, esses dois que eu estou mostrando, eu fiz usando o programa lá, o PyProcar, que eu vou mostrar daqui a pouco como é que a gente usa. Ele tem outras funções que daria para fazer o que eu vou mostrar no slide seguinte, que é a projeção em spin. Mas para o Conto Expresso, ela não está funcionando ainda muito bem. Para o VASP funciona muito bem. Então, é por isso que eu peguei aqui do site lá daquela base de dados. Você olha ali, ó, você tem aquele splitting, né? Que eu mostrei na nossa conta, aqui na minha conta aqui, com o spin órbita. E aí, o plot da esquerda é a mesma coisa do que eu fiz. Ao meu caminho tá ao contrário do dele, né? Ele faz de gama MK, eu vou gama KM, mas não tem problema. Se concentrar no ponto K, você vai ver o splitting ali. E aí ele projeta a banda, porque o que acontece? Esse é um ponto que eu passei um pouco direto, como eu não comentei muito da teoria. Quando você tem um cálculo com polarização de spin, mas sem spin órbita, os graus de liberdade em spin eles estão desacoplados. O que eu quero dizer com isso? O spin up está desacoplado do spin down, tá entendendo? Se você colocar numa matriz, você vai ter aqui um bloco spin up, ou por exemplo, uma matriz de hopping, né? Você vai ter aqui o bloco de spin up, aqui você vai ter um conjunto de zeros nessa parte fora da diagonal, e aqui você vai ter um bloco de spin down. Aí o que os programas fazem? Como eles são desacoplados, em vez de eu diagonalizar uma matriz que seria o dobro de tamanho, eu diagonalizo para o spin up essa matriz e diagonalizo para o spin down essa matriz. É muito mais eficiente computacionalmente. Agora, quando eu ligo o spin órbita, isso já não é mais verdade. Quando eu ligo o spin órbita, existem termos que misturam spin up com spin down. Então, agora eu já não posso diagonalizar o meu hamiltoniano de forma blocada, spin up, spin down. Agora tem que ser tudo junto. Por isso que fica mais custoso computacionalmente. A tua matriz dobra em tamanho. Então, agora o que você tem? Você não tem mais como definir o seu eixo de quantização, você não tem mais como definir o spin muito bem. Então, o que você faz uma projeção no bloco spin up, uma projeção no bloco spin down. E tem regiões onde é puramente spin up, e aí você vai ver nessa região do ponto K, quando é puramente spin up, ela é toda amarelinha.
vê o código de cores aqui no lado direito. Ele está usando a projeção SZ. O eixo de quantização dele está ao longo de 001. Tá? Então, ele é toda amarelinha, porque agora essa banda é puramente spin-up. A banda de cima do splitting, ela é puramente spin-down, então ela está toda roxa. Tá? Mas se você for olhar, se subir em energia aqui, você vê que tem umas regiões onde ela não é nem amarela, principalmente onde tem cruzamento de duas bandas, ela é um pouquinho verde. Ou seja, o que isso quer dizer? Quer dizer que tem uma mistura de spin-up e spin-down naquela região. Tá? Então, essas bandas, aí isso tem várias implicações de você ter esse spin splitting aí. Né? Você pode usar isso para manipulação de spin, e isso acontece em sistemas, que não é o caso do MOS2, isso acontece mais exacerbadamente em sistemas que tem quebra de simetria, como efeito Rashba, tá? Então, tem fenômenos muito interessantes. Então, é só para esse exemplo para mostrar. Como eu falei, eu não consegui fazer esse plot da esquerda usando o PyProcar. Mas eu vou dar uma olhada para ver se tem alguma coisa implementada já funcionando para o quanto expresso. Para o VASP isso é bem fácil de fazer usando o PyProcar, mas para o quanto expresso não. Então, agora eu vou dar uma parada. Eu tenho mais alguns slides para a próxima parte. E aí na próxima parte vai ser basicamente uma parte de mostrando essas ferramentas, tá? O PyProcar e a geração dos pseudopotenciais deve ser até bem mais rápido do que essa primeira parte. Mas eu vou agora uma parada para perguntas e depois a gente dá aquele intervalinho e quando voltar eu sigo no planejamento lá que eu mostrei no início. Vou tirar aqui. Tá. Ok, então tem os comentários aqui, também dependendo do livrinho. Então, o Alexandre está falando que o VASP também faz perturbativo, né? Dependendo do valor da flag que você usa por Ibrion. Ok. Então, entretanto, precisa de um programa de pós-processamento. Aí já colocou aqui o Acoustic Sum Rule, que me deu um branco lá na hora. O Acoustic Sum, o ASR não seria para garantir que a soma das forças em cada sítio seja zero? O Alexandre, eu confesso que eu nunca vi essa vertente de que a soma das forças seja igual a zero em cada sítio. Eu não sei se o Pedro tem algum comentário para fazer sobre isso. Porque assim, o Acoustic Sum Rule surge desse fato de que a gente sabe que aquele ponto tem que ter frequência nula. E se você não fizer em gama, acaba que surge termos não nulos naquele ponto. E ele usa isso para poder forçar que em gama seja zero. Agora, essa questão das forças eu não sei te dizer, não. O XCRISDEN gera os pontos Q. Isso, para a estrutura de bandas. Aí você pode usar o Teldo falou aqui que o XCRISDEN gera os pontos Q, que vão ser os mesmos os pontos K, desculpa, que vão ser os mesmos dos pontos Q. E você pode pegar e colocar lá. Aí o Teldo também comentou que está espelhado. Eu não sei o que é. Foi algum slide meu que apareceu. Aí aqui tem mais uma pergunta do Clóvis. Com relação ao grid para gerar densidade de estados para fônons. Para aumentar o número dos pontos, o programa simplesmente faz uma interpolação numérica. Clóvis, eu acredito que você esteja falando o MATDIN, né? Depois que eu obtive as constantes de força, ele faz uma transformada de Fourier e agora ele, ao invés de usar os pontos Q original, ele usa quantos pontos Q você quiser. Né? É muito similar ao que o pessoal faz em métodos tight binding, né? Por exemplo, a gente tem quem está acostumado já, você pega tem um método, não sei se você conhece, o Vanier 90, ele consegue, você faz o cálculo do FT, e aí você extrai um Hamiltoniano tight binding que você tem uma representação dele no espaço real. E agora você tem os hoppings do espaço real, sítio I com sítio J no espaço real. Agora, quando eu quero
fazer calcular qualquer quantidade, eu faço essa transformada de Fourier no espaço recíproco muito maior do que o que eu gerei os hoppers no espaço real. Esse é um método bem comum. Inclusive, a gente tem um programa que chama PowerFlow, que faz isso também muito similar ao Vania 90 e é muito eficiente, porque, por exemplo, quando você vai calcular coisas que a gente tem feito como efeito Hall de spin ou transporte usando caramba, você precisa de um número de pontos K muito grande, né? E fica inviável, mas muito pesado computacionalmente usar DFT, ponto expresso ou VASP. Aí você faz isso, a gente extrai um Hamiltoniano no espaço real, isso tô falando para estrutura eletrônica, mas é a mesma coisa. Depois faz a transformação de Fourier de volta para o espaço recíproco num mesh no espaço recíproco muito grande. Né? O Teldo está perguntando, com relação à pressão, a unidade de Full é quilobar. Podemos também usar em gigapascal. 2, o press considera a pressão hidrostática. E 3, se eu quiser fazer um cálculo considerando uma tensão, puxar uma folha de grafeno em todas as direções. Tá. Tem mais... ele falou do que está espelhado, é a banda, é verdade. O meu o dele é M, gama MK, gama, o meu é gama KM, gama. É verdade. Então, a primeira pergunta. A unidade em quilobar, podemos usar em gigapascal? Acho que não. Acho que é quilobar. Eu não tenho certeza. Tem que olhar no input do Expresso. Com certeza isso vai estar lá. 2, o press considera a pressão hidrostática? Sim. Tá? E 3, se eu quiser fazer um cálculo considerando uma tensão, puxar uma folha de grafeno em todas as direções. E se você fizer o seguinte, para o grafeno, você seta lá um target de pressão, P igual a pressão negativa, ele vai mudar o A1 e A2 para obter aquela pressão. Então, ou seja, literalmente ele está esticando a tua folha. Você pode fazer isso manualmente também. Não precisa usar o VC Relax. Você vai mudando o tamanho da tensão unitária e só manda ele calcular o tensor de estresse, que aí o tensor de estresse vai te dar a pressão. Então você vai na mão, aumenta o parâmetro de rede, diminui o que você quiser, e você calcula o tensor de estresse. Uma outra coisa é que, como eu coloquei, quando você coloca, se você quiser, vamos supor, em vez de ser em todas as direções, numa direção específica, só o vetor A1 da rede que eu quero expandir ou comprimir, né? Aí você tem que botar explicitamente o cell parameters, e aí você só aumenta na direção que você quiser, e manda calcular o tensor de estresse, aí você vai ver a pressão naquela direção. Tá? Isso dá para fazer sim. E o Emanuel pergunta, é possível ligar porcentagens de spin-órbita usando quanto expresso? Por exemplo, calcular 25%, 50% do spin-órbita na estrutura, a fim de verificar uma possível inversão de banda do material com spin-órbita. Essa é uma excelente pergunta, Emanuel. No quanto expresso, eu nunca fiz. Eu nunca fiz no quanto expresso. Eu já fiz no VASP. No VASP é possível. Você tem lá uma rotina que é relativistic ponto F90, e lá dentro você consegue mexer. No quanto expresso, talvez seja possível você fazendo uma coisa que eu vou mostrar mais para frente, quando você gera o pseudopotencial. Mas aí você teria que realmente entrar no código, no LD1X, olhar onde isso é feito e tentar fazer essa alteração. Mas talvez seja possível, mas tem que ser na geração do pseudopotencial. Você vai gerar um pseudopotencial com 25% do original, 50% do original, e aí fazer a conta. No VASP é mais simples. O que a gente faz, a gente entra nessa rotina que eu falei e reescala uma constante que tem lá. E você reescala ela e você consegue fazer isso. Mas no quanto expresso é um pouco mais complicado. Tá? O Juan Simon, no caso do momento de graficar as curvas de Phonon, posso separar cada um em cores? Fica mais claro para a discussão? Não, a questão do código de cores de Phonon quando eu usei o XMGrace. Quando eu faço o XMGrace, já sai direto com aquele código de cores. Eu não me
preocupei em mudar. Mas não faz diferença, não. A informação é a mesma, sendo tudo preto ou com cores. Não vai fazer diferença, não, Juan. O Teldo pergunta, com relação ao cálculo de tensão puxando a folha de grafeno em todas as direções, o que muda para usar o press também? Calma aí, eu não entendi. Se eu quiser fazer a tensão, você simplesmente pega o press, se você fazer a tensão, se quiser comprimir, você simplesmente pega o press e coloca o valor que você quer. Se for 10 kilobar, você vai estar comprimindo o teu grafeno. Então, o que o cálculo vai fazer? Ele vai mudar o A1 e o A2? Isso, só mudar o sinal da pressão. Ele vai mudar o A1 e o A2 de modo a obter aquela pressão, tá? Então, ele automaticamente já chega nesse target de pressão que você quer. E tinha uma coisa que alguém comentou aqui, deixa eu só... então, uma coisa que eu esqueci de falar, que quando eu falo pseudopotencial relativístico, eu quero dizer o que a gente chama de full relativístico, né? Full relativistic pseudopotential. Porque todo pseudopotencial do expresso e do VASP, ele é escalar relativístico, porque quando você tem o termo, que o efeito spin-off tem um efeito relativístico, e lá, quando você começa a expandir os termos, você tem dois termos, um que é o escalar relativístico, que chama termo de massa, e tem um outro termo que é o termo que dá o acoplamento spin-órbita, é o termo L escalar S, tá? Então, esse termo de massa, ele não custa nada do ponto de vista computacional. Então, ele está sempre lá nos cálculos. O termo que faz o acoplamento L escalar S é esse termo que acaba que você tem uma estrutura que sai de uma estrutura blocada, spin-up, spin-down, onde você mistura os dois. Então, agora você tem o dobro da matriz. Esse termo que custa muito. Então, todo o potencial que você vai usar no quanto expresso no VASP, ele é um potencial escalar relativístico ou full relativistic, tá? Então, é só para esclarecer isso, eu não fui bem claro no início. Então, mesmo quando você não tem spin-órbita no cálculo, você está usando o pseudopotencial, que é escalar relativístico. Tem essa parte, o termo de massa da expansão dos efeitos relativísticos, tá? Só para deixar isso mais claro. Então, eu não sei se alguém tem mais alguma pergunta. Se não tiver, então vou fazer aquele intervalo já tradicional. Aqui no meu relógio são 3h04.